Bom dia, irmãos queridos. Estou chegando para estarmos reunidos para mais um momento de culto. Nós estaremos cultuando ao Senhor. Como é bom nos apresentarmos diante de Deus com o nosso coração cheio de alegria, contentamento. E eu louvo a Deus, vocês já louvaram ao Senhor nesta manhã, com essa música de preparação para o culto. E nós
Glorificamos ao Senhor pela sua vida. Chegar na sua casa, você estar bem. É tão bom, queridos, nós sabermos que precisamos desse tempo. Precisamos de separar tempo especial para Deus. E nós fazemos isto não é porque nós somos bonzinhos, não. Nós fazemos isto em reconhecimento da bondade, da grandeza, do poder de Deus e as grandes coisas que Ele tem feito por nós. E olha, tem sido exatamente muitas coisas, nos dando a vida, cuidando de nós, da nossa família, dos nossos amigos. Privilégio maravilhoso. Louvamos a Deus por isso. Vamos iniciar aqui já em alto estilo. E quando eu digo alto estilo é porque nós estamos na presença de Deus e esse é um momento em que nós conversamos com Ele. E nesta conversa que iremos ter com Deus agora, você aí na sua casa, onde você estiver, e eu aqui, através do canal da Igreja Batista em Jardim Santana, este é o momento de nós mostrarmos intimidade com Deus. Você, eu, nós temos intimidade, podemos conversar com o Senhor. Abra o seu coração, converse com Deus, ore ao Pai Celeste e isto é maravilhoso. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, eu te agradeço. Eu louvo a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua grandeza, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o Teu nome. Abençoe essa família, os nossos amigos, irmãos que têm nos acompanhado. Que privilégio, Senhor, estarmos juntos aqui através deste canal, ó Deus, interagindo, pregando a Tua palavra, intercedendo uns pelos outros, cuidando do Teu povo. Abençoe esse dia, que seja uma bênção para todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agora lembrar para você que na semana passada tivemos o privilégio de encerrar o estudo da série de Romanos. Falamos sobre esse capítulo, o último capítulo, capítulo 16 de Romanos, que Paulo gastou um tempo dando saudações, lembrando de pessoas que estiveram caminhando com ele, pessoas que estavam trabalhando na igreja, e fez uma lista de gente, de pessoas cooperadoras, e agradeceu, louvou a Deus pela vida de cada um deles. Mas ele não esquece também de chamar a atenção, de chamar a atenção a alguns que, como sempre, nós temos no meio do rebanho de Cristo. Alguns que não crescem, alguns que não buscam maturidade. E como não crescem, não buscam maturidade, eles não trabalham para o reino, e quem não trabalha para o reino dá trabalho para Deus e para os líderes da igreja. E ele chama a atenção desses irmãos queridos, procurando apontar, procurando mostrar para eles a necessidade de crescimento em tempos difíceis. Foi um estudo maravilhoso, dividimos pelo menos ele em 3 tópicos, né? Foram 3 tópicos bem interessantes que foram colocados. Tivemos o nosso querido pastor Saião falando para vocês.
E no esboço do livro, do capítulo de número 16, vocês perceberam, e eu destaquei no culto presencial lá na igreja, e quero destacar aqui para você também, porque agora eu vou aproveitar para fazer uma retrospectiva. Na verdade, nós já fizemos uma retrospectiva até o capítulo de número 4, de 1 a 4, e agora nós vamos fazer hoje ainda uma retrospectiva dos outros capítulos, para que você possa refrescar a sua memória e gravar na sua memória alguns pontos que entendemos fundamentais durante toda esta jornada que nós tivemos com o livro de Romanos. Então vocês perceberam na terça-feira passada que nós vimos do versículo 1 até o versículo de número 16, vocês perceberam que foi só saudação. Paulo faz saudação a irmãos queridos, nomes que ele puxou pela memória, gente que tinha já há muito tempo aceitado Jesus como Senhor e Salvador, muito distante, lá na Ásia, e ele lembra desse irmão querido, como tantos outros que estiveram cooperando com ele. Aí, até o versículo 16 ele faz isso, e aí ele pega um tópico do capítulo, do versículo 17 até o versículo de número 20, ele faz recomendações contra os que causavam divisões. Aqueles que eu citei para vocês que não crescem, né? Eles acham que religiosidade é suficiente. Acha que se apegar a coisas materiais é o suficiente. E não deixa exatamente que o Espírito de Deus trabalhe com graça, bondade e misericórdia. E depois, Paulo encerra o último capítulo de Romanos, capítulo 16, fazendo, lógico, as saudações finais. Ele quer trazer uma saudação toda especial e louvamos e glorificamos ao Senhor por isso. E seguindo, eu quero deixar vocês aí com a retrospectiva, tá? Uma retrospectiva de todos os capítulos que nós já vimos. Essa é a segunda. E vocês vão lembrar um pouquinho, eu já começo lembrando da primeira retrospectiva que já apresentei para vocês, e agora eu apresento essa segunda retrospectiva para vocês, e assim vocês vão gravar bem esta questão. Depois eu volto, depois de uma música, terminando a retrospectiva, vocês estarão ouvindo uma linda música, louvando ao Senhor, glorificando ao nosso Deus, e logo em seguida eu retomo para vocês trazendo um resumo do que está acontecendo aqui no culto presencial. Hoje, no culto presencial, nós não estaremos estudando Romanos, encerramos o livro de Romanos, e eu estarei pregando sobre o cuidado de Deus, né? Sobre o cuidado de Deus para o seu povo em tempos difíceis e tenebrosos. Esse é o tema da mensagem de hoje no culto presencial. E eu vou apenas fazer um resumo disso que estou pregando no culto presencial, para vocês também terem uma noção do que nós pregamos no culto presencial. Volto já, fica aí com a retrospectiva dos capítulos que estudamos do livro de Romanos, e que Deus abençoe ricamente a sua vida.
Carta de Paulo aos Romanos. Confira o primeiro vídeo, onde exploramos quem Paulo era e por que ele escreveu essa carta e onde traçamos as ideias centrais dos capítulos 1 a 4. Que toda a humanidade está desesperadamente presa no pecado e precisa ser resgatada. Que esse resgate não vai acontecer através de pessoas que tentam obedecer às leis da Torá. Em vez disso, o caráter justo de Deus o levou a resgatar o mundo através da morte e ressurreição de Jesus, para que ele pudesse criar uma nova família multiétnica da fé através de Abraão como seu povo. Agora, nos 3 movimentos restantes da Carta aos Romanos, Paulo vai desenvolver ainda mais essas ideias. Então, lembre-se da exploração de Paulo da justificação pela fé, que quando as pessoas confiam na morte e ressurreição de Jesus, elas recebem um novo status. O seu relacionamento está certo com Deus. Elas são colocadas em uma nova família, o povo da aliança de Abraão, e recebem um novo futuro, a esperança de uma vida transformada. Agora, Paulo quer mostrar como essa realidade deveria reformular cada parte da nossa existência. Porque estar nessa família significa fazer parte de uma nova humanidade que Deus está criando através de Jesus e do Espírito. Então, Paulo volta ao primeiro personagem humano da história bíblica, Adão. O seu nome significa humanidade, e Adão, como toda a humanidade depois dele, escolheu o pecado e o egoísmo. E assim, todos nós enfrentamos o julgamento de Deus porque nos tornamos escravos da influência do pecado, resultando em morte. Mas então, Paulo compara Adão a Jesus, e ele é o novo Adão, um humano que viveu em obediência fiel a Deus, demonstrado através do seu sacrifício de amor. E agora Jesus oferece a sua vida como um presente para os outros, para que possam ser justificados diante de Deus. E assim, Jesus permanece como cabeça de uma nova humanidade que está sendo transformada por este dom, o que nos leva ao capítulo 6. Paulo lembra a esses cristãos em Roma que escolher seguir a Jesus significa deixar a antiga humanidade de Adão que eles têm e entrar na nova humanidade de Jesus. E o batismo deles era um símbolo sagrado dessa transição. Sua velha humanidade morreu com Jesus e sua nova humanidade ressuscitou com ele dentre os mortos. Então, quando uma pessoa confia em Jesus, a sua vida se une à vida dele. O que é verdade nele agora é verdade neles. É quando as pessoas aceitam sua identidade como seres humanos semelhantes a Jesus que elas estão liberadas para se tornarem seres humanos de todo o coração, que podem verdadeiramente amar a Deus e ao próximo. Agora, se criar esta nova humanidade sempre foi o propósito de Deus, Paulo pergunta no capítulo 7, qual foi o objetivo de Deus ao dar a lei ou a Torá a Israel? Quando Paulo usa essa palavra, a lei, ele às vezes quer dizer o enredo e a mensagem dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas outras vezes ele está se referindo mais especificamente às centenas de mandamentos dados através de Moisés e que são encontrados na Torá. Aqui, o foco de Paulo é no segundo significado. Qual foi o propósito de todos esses mandamentos? Paulo diz que os mandamentos da Torá eram bons. Eles mostravam a vontade de Deus para como Israel deveria viver. Mas se você ler o enredo da Torá, Israel quebrou todos esses mandamentos. Quanto mais leis Israel recebia, mais eles repetiam o pecado de Adão e se rebelavam. Assim, mesmo quando Deus deu ao seu povo regras morais específicas para obedecer, isso não resolveu o problema do coração humano pecaminoso. E, paradoxalmente, essas regras tornaram Israel ainda mais culpado. Mas, segundo Paulo, o objetivo é esse paradoxo. O objetivo de Deus era deixar claro que foi o mal que roubou o coração humano, que a Torá, por mais boa que seja, não poderia fazer nada sobre isso. Mas Paulo diz, no capítulo 8, que a solução chegou em Jesus e no Espírito, e eis como. Os mandamentos da Torá agiam como uma lupa. Ela focalizava o problema da condição humana em um só lugar, o povo de Israel. Mas agora, o representante de Israel, Jesus o Messias, pagou e lidou com todo esse pecado através da sua morte e ressurreição. E agora Jesus liberou seu Espírito em sua nova família para transformar seus corações de modo a que eles possam realmente cumprir o chamado de todos os mandamentos da Torá para amar a Deus e ao próximo. E não para por aí. A renovação dos seres humanos por Deus é o primeiro passo da sua missão maior de resgatar e renovar toda a criação, tornando-a num lugar onde o amor de Deus é a palavra final. Agora você pode ver como os capítulos de 1 a 8 são um longo fluxo de pensamento, mas isso levanta outras questões.
Se tudo isso foi o objetivo de Deus, qual é a situação atual dos companheiros israelitas de Paulo que não reconhecem Jesus como Messias? Como essa história cumpre as promessas de Deus para eles? Bom, Paulo começa no capítulo 9 com a sua própria angústia sobre os seus companheiros israelitas que não acham que Jesus é o Messias. E isso o leva a refletir sobre Israel no passado, na história do Antigo Testamento. E ele nos lembra que simplesmente ser da etnia israelita, ou seja, um descendente físico de Abraão, nunca tornou automaticamente as pessoas em membros fiéis da família da aliança. Paulo nos mostra como Deus sempre selecionou um subconjunto da família de Abraão para seguir a linha da promessa. E o seu objetivo é que agora essa linha da promessa seja realizada por aqueles que seguem a Jesus. Ele lembra que por muito tempo as pessoas dentro e fora da família de Abraão rejeitaram a vontade de Deus. Ele nos lembra da história de Israel e do bezerro dourado e da rebelião do faraó. Ele nos mostra como Deus foi capaz de orquestrar eventos para que a rejeição das pessoas a ele realmente cumprisse seus propósitos redentores. E assim, no capítulo 10, Paulo volta o seu foco para Israel no presente. A razão pela qual muitos israelitas rejeitam a Jesus é porque eles estão baseando a sua relação de aliança com Deus no desempenho dos mandamentos da Torá. E muito tristemente, eles não reconhecem o que Deus fez através de Jesus para criar uma nova família da aliança baseada na fé. E assim Paulo pergunta no capítulo 11, qual é o futuro de Israel? Deus abandonou seu povo? Não, diz ele. Há toneladas de judeus, incluindo ele próprio, que reconhecem Jesus como seu Messias. Mas há muitos que não o reconhecem. Mas Deus tem sido capaz de usar a sua rejeição para os seus próprios propósitos. Isso fez com que o evangelho se espalhasse cada vez mais rápido no mundo gentil, tornando a família de Abraão ainda maior e mais multiétnica. Paulo descreve a família da aliança de Deus como uma grande oliveira, e os que rejeitaram Jesus são os galhos que foram quebrados, por assim dizer. E esses gentios são como galhos selvagens que foram transplantados na árvore genealógica. No entanto, diz Paulo, um dia Jesus será reconhecido pelo seu próprio povo, e ele não oferece detalhes como isso irá acontecer. Paulo simplesmente confia no caráter de Deus e promete que ele não desistirá do seu povo da aliança. O que completa a transição para a seção final do livro, capítulos 12 a 16. Mas lembre-se do esboço geral da história. Por causa da sua fé em Jesus, judeus e gentios estão agora juntos na família de Abraão, essa nova humanidade que está sendo transformada pelo Espírito de Deus. E assim é como Deus está cumprindo as suas promessas antigas. Portanto, a única resposta razoável é que esses judeus e cristãos não judeus sejam unificados como a igreja. Nos capítulos 12 e 13, ele mostra que essa união virá do compromisso de amar e perdoar um ao outro. E esse amor será refletido através do povo da aliança, usando seus diversos dons e talentos para servir uns aos outros na igreja, assim como a existência da humildade e do perdão. Quando esses grupos étnicos e culturas diferentes se unem em Jesus, é inevitável haver conflito, que só pode ser superado através do trabalho árduo de perdão e reconciliação. É assim que eles mostram a maior das virtudes cristãs, o amor, que cumpre os maiores mandamentos da Torá de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Nos capítulos 14 e 15, ele se concentra especificamente nas questões que estão criando divisões étnicas na Igreja Romana. Estas são disputas sobre as leis alimentares judaicas e o sábado. E Paulo diz que essas práticas não definem quem está dentro ou fora da família de Jesus. E se as pessoas diferem sobre essas questões culturalmente importantes, mas não essenciais, elas precisam aprender a respeitar as diferenças umas das outras. E é assim que o amor vai curar e unificar a família de Jesus. Paulo encerra a carta elogiando primeiramente Febe, que é uma das principais líderes da igreja de Cencreia. Ela teve a honra de carregar e talvez até mesmo de ler essa carta em voz alta pela primeira vez às igrejas romanas. Paulo então conclui cumprimentando todas as pessoas que ele não vê há muito tempo. E esse é o fim. Uau! Agora você pode ver melhor como todas as peças dessa carta se encaixam e mostram a profunda obra-prima que ela realmente é. É disso que trata a carta aos Romanos. Olha que privilégio vocês tiveram hoje de, além da terça-feira, ter tido o privilégio do último capítulo do livro de Romanos
neste domingo de manhã, fazer essa retrospectiva, essa palavra, essa palhinha aí de fechamento deste estudo, que eu sei que foi um estudo marcante. Eu sei que foi um estudo que falou ao seu coração, principalmente a todos aqueles que acompanharam desde o início, desde o começo. Parabéns, que Deus abençoe e espero que esse tenha sido um estudo maravilhoso. E aqui no culto presencial, e agora também para todos vocês, né? Vocês estavam aí com Romanos, nós estávamos com o tema O Cuidado de Deus para com o seu povo em tempos difíceis, e nós aqui no culto presencial e agora também para vocês em casa, eu quero fazer um resumo daquilo que estou pregando no culto presencial, para você também estar acompanhando todas as atividades da nossa igreja, todos os cultos, todas as mensagens e não estarem perdendo nada. A primeira coisa que eu quero apresentar para você agora sobre este cuidado de Deus para o seu povo em tempos difíceis e tenebrosos é que estar sobre o cuidado de Deus, sabe o que isso significa? Significa segurança. Significa que você está seguro. É a garantia de sucesso nos momentos mais difíceis da nossa vida. E Deus derrama bênção e graça sobre todos nós. Nós estamos vendo hoje o texto de Deuteronômio, capítulo 32. Esse texto é um texto magnífico. Anote aí para depois você ler. Eu não vou ler aqui todo o texto, porque eu vou fazer só o resumo. Vocês tiveram aí o privilégio desta retrospectiva que fizemos para vocês. E agora você vai anotar aí na sua Bíblia ou aí no papel, Deuteronômio capítulo 32, do versículo 7 até o versículo 14, foi o texto que nós lemos aqui hoje no culto presencial. E ao lermos esse texto sagrado, alguns objetivos nós estamos tratando, alguns objetivos nós queremos deixar para vocês. O primeiro é aprender o quanto somos precisos, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós necessitamos de Deus e o quanto nós somos preciosos para Deus. E por sermos preciosos para Deus, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida de nós. Então esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo que estamos destacando aqui é saber que em tempos de deserto, tempos difíceis, tenebrosos, Deus continua cuidando de nós. E essa é uma realidade que nós temos experimentado no nosso tempo, experimentado na nossa época em que nós estamos vivendo. No texto que nós lemos e olhando o contexto da mensagem, observamos que ao longo dos 40 anos do deserto, Deus cuidou do seu povo de uma forma muito amorosa, de uma forma muito cuidadosa. Esse cuidado, durante o dia, tinha uma nuvem que andava com o povo, uma nuvem que mostrava para o povo que Deus estava presente com eles. É tão importante vermos isso quando nós lemos lá o livro de Êxodo, capítulo 13, do versículo 21 e o versículo de número 22. E ele não deixava faltar nada, a roupa não rasgava, não ficava velha, os pés não inchavam, o sapato não furava, mesmo andando pelas areias escaldantes do deserto,
Deus estava ali cuidando de cada um deles e proveu no deserto água, comida e deu vitória para este povo. É maravilhoso. Esta é a mensagem que nesta manhã nós estamos trabalhando com o povo de Deus, mostrando que o Deus que nós servimos e que adoramos é o mesmo Deus. Então, veja aí os pontos principais dessa mensagem que nós estamos tratando desta manhã. Primeiro, Deus cuida do seu povo enviando suprimento. E nós não podemos ter dúvida disso, queridos irmãos. O suprimento vem de Deus. Assim como foi no deserto para com o povo de Israel, tem sido para nós neste século de tantos desafios, de tantas situações difíceis para viver. Deus tem sim nos abençoado grandemente. Usufruir da presença de Deus e da sua graça deve ser a nossa meta, deve ser o nosso objetivo e nós devemos nos esforçar para isso. Nós não devemos copiar nisto como o povo de Israel que ficava olhando para trás e ficava lembrando do forno de tijolos ou dos fornos de tijolos, dos pepinos, das cebolas, porque eles estavam no deserto e não procurava ver a nuvem, não procurava ver à noite o milagre da coluna de fogo que ia guiando e iluminando o caminho para continuar andando. A segunda situação que eu destaco aqui para você, que estamos estudando aqui no culto presencial da igreja, e você aí em casa também, tendo a oportunidade de ter isto, é que Deus concede vitória a Israel diante dos inimigos. Vinham os inimigos, era um lugar muito complicado, um lugar muito difícil, e Deus dava vitória a esse povo. Lembre-se mais uma vez, estou citando isto aqui em relação ao cuidado de Deus para com o povo de Israel, para dizer para você que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus do povo de Israel e ele não muda. Ele continua te dando vitórias, ele continua te abençoando e ele continua cuidando de você, colocando a nuvem, colocando o fogo para te aquecer, para iluminar o seu caminho. Hoje nós temos o sol da justiça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. A terceira situação que nós destacamos aqui é que Deus guia o seu povo por meio da nuvem. Isso mesmo, quando Deus continua colocando nuvens para nos proteger, para trazer a sombra, o refrigério para cada um de nós. E é muito importante nós estarmos atentos a todas essas questões que são maravilhosas, significativas para todos nós. Então, queridos irmãos, amados amigos, igreja querida, vocês observam que diante deste cuidado de Deus, nós não precisamos temer. Nós não precisamos ficar com medo, olhando para trás. Não, olhe para frente, olhe para Jesus. O Senhor continuará suprindo todas as suas necessidades. Ele continuará nos dando e nos conduzindo por caminhos que Ele preparou para nós. E se foi o Senhor que preparou o caminho para nós, nós não temos do que nos preocuparmos. Nós não temos que ficarmos apavorados por nada, porque o nosso Deus é maravilhoso, magnífico e bondoso em todos os momentos da nossa vida.
Que Deus continue cuidando de você, que Deus continue suprindo as suas necessidades, que nesses tempos difíceis e tenebrosos, assim como foi com o povo de Israel, lembre-se que o Senhor é contigo, é com sua família. Ele continua com os seus braços estendidos para te abençoar, para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Lembro para você, queridos, que nós já estamos com as atividades presenciais da nossa igreja. Temos sentido a sua falta, você que ainda não veio, temos sentido saudade de você, temos sentido a necessidade de comunhão, de estarmos juntos aqui no templo, louvando, glorificando e bendizendo o nome do nosso Deus, tanto os cultos do domingo como da semana. Os cultos da semana, nós temos cultos presenciais. Às terças-feiras, os estudos doutrinários agora presencial. Com toda a segurança, vai um número menor de pessoas e você deve se sentir totalmente seguro para retornar aos cultos da semana. Vem com a sua família, convide amigos, né? Esse é um tempo que nós devemos começar a levar os nossos amigos para a igreja, para o templo, para nos reunirmos como igreja de Jesus Cristo, para nós orarmos por eles, orarmos pelas suas necessidades, orarmos pelas situações difíceis que eles estão vivendo, para enfrentar esta pós-pandemia. Esta pandemia vai deixar marcas cruentes na vida das pessoas. E agora chegou o momento de nós, como igreja, cuidarmos dessas pessoas, orarmos por elas, levantá-las e colocá-las em pé e apontarmos o caminho que é Jesus Cristo. A igreja pode fazer isso. Esse é o tempo, um novo tempo que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem conduzido para você. Então, chegou a hora de voltarmos ao culto presencial, chegou a hora da sua família estar reunida para glorificar ao Senhor com segurança, chegou a hora de nós exaltarmos o nome do Senhor, porque nós temos muitos motivos para fazermos isto, e Deus vai sim se agradar da sua vida, vai se agradar da sua família, vai se agradar dessa decisão que você tomou de continuarmos firmes e sempre avante, olhando para Jesus, que é o autor da nossa salvação. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse instante e encerrarmos mais um momento de reflexão, de mensagem que tenho chegado até aqui para levar a você com um propósito: abençoar a sua vida e a vida da sua família. Pai querido, Deus bendito, eu quero te glorificar, exaltar o teu nome, ó Deus, porque nessa manhã, juntos, ó Deus, nós cultuamos a Ti, juntos louvamos a Ti em espírito e em verdade. Derrame a Tua bênção, a Tua graça sobre essas famílias, os nossos amigos, irmãos de outras igrejas que têm nos acompanhado. Louvado seja o Teu nome. Oremos em nome de Jesus. Amém. O convite fica à noite, às 18h30, nós estaremos reunidos no templo. E hoje, com um culto maravilhoso de celebração, de vitória, de festa, porque nós estamos encerrando mais uma campanha de missões estaduais, onde a igreja estará mostrando o seu amor, mostrando o seu compromisso para com missões no nosso estado, pregação da palavra de Deus, amor pelos perdidos. Até a noite, 18h30, e continue aí louvando a Deus com esta linda música. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, irmãos.